Diz assim o Senhor Jesus na parábola do filho pródigo. Abre aspas. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Fecha aspas. A descrição feita por Cristo sobre a condição do homem sem Deus é tão carente de sofisticação, tão simples, tão prosaica, que somos tentados a perder de vista o fato que ninguém falou de modo mais profundo em toda a história da humanidade. Esse é o homem. Feche os olhos. Use a imaginação. Pense nesse filho mais moço empobrecido, em meio à fome, carente do necessário para viver e sujeitando-se a um outro a fim de não morrer de fome. Quadro preciso da modernidade. Ilustração perfeita do que, por exemplo, o existencialismo alemão fez com o homem moderno. Movido pela necessidade, ignorando a real causa dos seus problemas, ele sai em busca da sua sobrevivência. Encontra como solução trabalhar para um outro. Quando não servimos a Deus, passamos a servir a alguém. Para quem estamos trabalhando? Permita-me perguntar, quem é o seu patrão? Não há alternativa. A não ser que se queira morrer de fome. Porque é vital que encontremos o que alimente o nosso desejo por visibilidade e sentido. Aqui impera a lei da oferta e da procura. Milhões estão dispostos a trabalhar para alguém. E não falta quem ofereça emprego. Há muita gente querendo que você trabalhe para ela. Esse é o verdadeiro e perene proletariado. Tudo que tem é sua vida, que é oferecida ao dono do capital da alma, a fim de não morrer de inanição. Trata-se de uma negociação assimétrica. Cristo descreve a chegada de um farrapo humano, que tudo perdeu, à mercê da vontade de alguém que ignora sua origem, menospreza sua vida e usa da sua necessidade para viabilizar os seus negócios. Em suma, repito, capitalismo das almas. Sob a perspectiva de famintos de propósito para viver, a burguesia e a classe trabalhadora vivem o mesmo drama. Todos estão em busca das mesmas coisas, pobres e ricos, acadêmicos e analfabetos, homens e mulheres, brancos e negros, héteros e homossexuais. Todos estão oferecendo seu corpo e mente a alguém pouco interessado na sua felicidade. Não há massa crítica, uma vez que os explorados veem como justa a exploração. E isso lhes é ensinado pela esquerda e pela direita, que oferecem emancipação da pobreza material, mas jamais libertação da miséria metafísica. Somente um milagre da graça divina para nos levar a nos insurgirmos contra os exploradores a fim de servirmos a quem não nos quer como escravos, mas sim como filhos. Não se esqueça jamais de um ponto, repito. A intenção de Cristo nessa parábola é revelar à humanidade como Deus vê o homem. Por necessidade, estamos dedicados a um trabalho indigno a fim de servirmos a alguém que ignora o nosso valor. Esse é o veredito divino. Não estou falando sobre capitalismo ou marxismo, embora seus males estejam descritos indiretamente nessa parábola. Porque jamais houve na história da humanidade modelo de sociedade que não fosse baseado na exploração. Como diz Salomão em Eclesiastes, capítulo 5, verso 8. Se você notar em alguma província opressão de pobres e roubo em lugar do direito e da justiça, não fique admirado com isso. Porque o que está num posto elevado tem acima de si outro mais elevado que o explora. E sobre estes, há ainda outros mais elevados que também exploram. Fecha aspas. Estou falando sobre um princípio que rege a vida como um todo. Sempre que não servimos a Deus, dedicamo-nos ao serviço desse patrão, cuja relação com os seus empregados é medida pelo lucro. Repito, para quem trabalhamos? Servimos ao que sabe quem somos, está visceralmente ligado a nós em razão do seu amor, oferece-nos serviço digno e remunera-nos
com graça. Sexo, dinheiro, poder, fama, profissão, beleza física podem tornar-se na sua e na minha vida esse patrão que leva de nós os nossos melhores dias. Como fomos parar nas mãos dele, quando o vácuo deixado pela ausência de Deus nos faz sair em busca de um objeto de adoração. Tudo é religião.